Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu venho trazer um assunto muito importante, que é sobre o nosso sustento nos momentos de maiores dificuldades, tá certo? E esse é um dos assuntos que mais tem incomodado as pessoas ultimamente, devido aos tempos que nós estamos vivendo. Então, eu vou contar alguns testemunhos pessoais para ajudar a melhorar a sua fé, te deixar mais confiante e não desanimar. Gente, tô usando isso aqui porque eu dei uma torçãozinha no pulso, nada grave, mas já faz uns dias que tá doendo, então eu coloquei isso daqui, tô tomando anti-inflamatório e já tá melhorando. Deus quiser, logo vai ficar bom. Vocês estão vendo a minha TV quebrada ali atrás? Pois é, foi a minha gata. Ela derrubou, bateu na quina da cama e ficou daquele jeito. Vai ter que jogar fora, não tem jeito. Infelizmente, mas tudo bem, faz parte, né? Irmãos, eu creio que muitos de nós temos muitos medos, né? A palavra que me veio hoje era medo, sabe? Em questão do medo. A gente tá vivendo tempos muito difíceis, a gente sabe que o Senhor está conosco, que Ele tá cuidando de nós e tudo mais. Porém, em termos práticos, a gente vê tudo em volta desmoronando, né? Muitas pessoas morrendo, muita gente perdendo emprego, muitas empresas falindo, muitas pessoas passando necessidade. E é difícil a gente não se atingir por tudo isso, né? Por mais que a gente conheça a palavra, que a gente sabe que o Senhor cuida de nós, ainda tem um clima de medo no ar. Vocês já devem ter percebido isso, né? Não só por motivos de saúde, mas também da economia. Como é que vai ser o dia de amanhã? Será que eu vou ter comida na mesa? Será que eu vou ter o meu emprego? Será que eu não vou perder tudo? Eu vi muitas empresas fechando. A escolinha que a minha filha estudava faliu. Tudo quanto é lugar que a gente vai vendo, não tem mais, faliu. Então, isso gera aquele ambiente pesado, aquela sensação de pavor, né? E tem também a questão da saúde, muitas pessoas morrendo, então a gente pensa, nossa, sabe, vou perder pessoas que eu amo, vai acontecer alguma coisa. Então, esse ambiente é um ambiente opressivo, é um ambiente maligno, e se nós cristãos, se a gente não estiver muito bem sintonizado com Deus, se a gente não estiver muito bem resolvido, a gente acaba sendo afogado por tudo isso, tá? A palavra que eu ia falar hoje era sobre medo, mas eu acabei derivando para essa questão, porque acho que encaixa também. Sabe, irmãos, o espírito do medo, como é que ele age? O espírito do medo, ele se alimenta de medo. Então, quanto mais você dá vazão a esses tipos de pensamento, quanto mais você se alimenta disso, mais o espírito do medo cresce, tá? Então, isso vai virando uma bola de neve. Vocês conhecem aquela passagem que Jesus fala em Marcos 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não andeis vós muito mais, não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côncavo à sua altura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos ou preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Bom, irmãos, essa passagem é super conhecida, todo mundo sabe disso, né? A maioria dos cristãos acho que conhece. Mas às vezes a gente não vê isso acontecendo em termos práticos, né? Como é que põe isso para funcionar, tá, irmãos? Aí, eu vou contar um testemunho para vocês. No início do ano passado, quando começou tudo isso, né? Quando estourou aquela bomba e que tudo começou a desmoronar, muitas empresas a quebrar, a gente começou a ficar preocupado, todo mundo começou a ficar preocupado.
Num primeiro momento, irmãos, eu me contaminei bastante com esse medo, né? Até compartilhei com o meu pastor na época, falando com ele que eu tava um pouco assustada. Então, assim, a gente não sabia o que ia acontecer no futuro, não sabia o que ia ser da nossa vida, se eu ia conseguir continuar trabalhando, se meu trabalho ia continuar acontecendo, se o trabalho do meu esposo ia continuar também, se a empresa ia conseguir sobreviver, tudo isso. Então, eu fiquei, confesso, um pouco assustada. Fora questões de saúde, né? Por a gente mesmo, nem tanto, mas tem idosos na família e, enfim, a gente sabe que Deus guarda, mas às vezes a gente se pergunta, né, se a nossa fé é pra tanto. Então, irmãos, eu me preocupei bastante naquela época, assim, talvez não bastante, mas um pouco, eu fui atingida por esse temor. Era um clima estranho que ficou no ar e ainda fica, né? Porque as coisas estão bem esquisitas, né? Combinamos isso, nós sabemos que Jesus está para voltar, tudo isso faz parte, a gente sabe que faz parte, a gente conhece toda a teoria, mas em termos práticos, tudo isso assusta demais, né? Eu lembro que eu conversei com o meu pastor sobre isso, falei para ele, né, que isso tava me deixando um pouco assustada e ele me consolou bastante. Ele falou: Thalita, não alimenta isso, né? Não alimenta esses pensamentos, porque é assim que Satanás ganha força. Ele ganha força com essa postura, né, que as pessoas têm. A gente deixa isso atingir a gente, deixa que isso atropele a gente, né? Então, o espírito do medo, ele se alimenta de medo, tá, irmãos? Só falando, assim, uma experiênciazinha muito simplesinha do dia a dia, assim, às vezes você acorda de meio da noite, por exemplo, e, sei lá, te dá medo, né? O escuro te dá medo, por exemplo. Claro que às vezes tem questões espirituais naquele ambiente e tudo mais, assim, independente do que esteja acontecendo. Quando você começa na sua cabeça, imaginar coisas ruins que podem acontecer, eu tô falando de uma forma bem, uma experiência bem material, assim, material não, quero dizer prática, né? Então, sei lá, você começa a olhar para os objetos e fala, nossa, se aquele quadro piscar os olhos, né? Ou se acontecer aquilo, acontecer isso. Então, você começa a alimentar esses pensamentos na sua cabeça, e isso alimenta o espírito do medo, então você começa a ficar com mais medo. Sabe, irmãos? E eu aprendi, né, com as minhas experiências práticas que o que mais funciona nessas horas é você não alimentar os pensamentos, você enfrentar o medo, sabe? Você ir lá e expulsar o demônio, você se posicionar e falar, não, eu não aceito, não deixa os pensamentos virem na sua cabeça, isso afugenta o espírito do medo e o medo passa, tá, irmãos? E isso não vale só apenas para questões, assim, práticas de um ambiente, de uma coisa assim, mais do dia a dia, mas também para coisas mais abstratas, como o medo do futuro, o medo de perder o emprego, o medo de ficar doente, até mesmo de morrer, tá, irmãos? Então, meu pastor me orientou sobre isso e eu pensei, ele tem razão, eu preciso me posicionar, porque eu não sou deste mundo, né? Eu tenho um pai e esse pai, ele é Deus de todo o universo, ele é o criador de tudo. E nada sai do controle de Deus, né? Nós somos filhos, então as coisas são diferentes para nós, tá, irmãos? Então, nesse momento, eu decidi que eu não ia colocar minhas preocupações nisso, que eu ia realmente entregar para Deus. Eu sei que às vezes é um pouco mais difícil de fazer na prática, a gente fala que vai entregar, mas a gente fica ainda um pouco ansioso. Mas uma coisa que funciona é você não deixar os pensamentos, quando você começa a mentalizar na sua mente coisas ruins que podem acontecer, você bloqueia isso na hora, tá, irmãos? Porque isso não é bom, isso não é saudável e isso daí alimenta o medo e desestimula a sua fé. Então, irmãos, eu lembro de fazer uma oração, pedir, né, para que Deus nos abençoasse, né? Na oração do Pai Nosso fala, né? Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Então, as coisas que acontecem lá no alto, as coisas lá dos céus, elas acabam valendo aqui na terra. Então, lá nos céus não tem necessidade, não tem doenças, não tem nada dessas coisas. Tá certo, irmãos? Então, o que acontece lá no céu tem que acontecer aqui na terra também.
Então, essa é a nossa oração. Então, eu orei para Deus, pedi para que Deus abençoasse o sustento do meu esposo, o meu sustento, o sustento das pessoas que me rodeiam, e decidi que eu não ia alimentar esse tipo de pensamento. E paralelamente a isso, né, tinha, além de mim, do meu esposo, do nosso trabalho, do nosso sustento pessoal, ainda tinha os familiares, né? O meu cunhado, ele tem uma empresa que ele importa materiais que vêm de outros países, né? Uma empresa grande, tudo. E quando entrou a pandemia, esses materiais não vinham mais, porque eles vinham de container e fecharam-se as fronteiras e não entrava mais nada. Então a empresa simplesmente paralisou, né? E meu esposo veio falar comigo, falou: "Ai, Thalita, a hora, né? Porque essa empresa vai à falência, alguma coisa muito ruim vai acontecer." E tava todo mundo muito apreensivo, muito nervoso. Aí, irmãos, eu estendi a oração para eles também e falei: "Deus, abençoa toda a minha família, abençoa essa empresa, para ver que essa empresa prospere, sabe?" E descansei realmente em Deus. Irmãos, vocês acreditariam se eu dissesse que o ano de 2020 foi o ano mais próspero da nossa família? As empresas não faliram, como elas prosperaram absurdamente. No caso da empresa do meu cunhado, pra vocês terem uma ideia, os clientes, eles compravam com antecedência sem ter produto. Não tinha nada para entregar para eles, mas eles compravam assim mesmo. Então ficava na fila para eles receberem, sabe-se lá quando que eles iam receber, mas mesmo assim eles compravam por valores mais altos, inclusive, né? Porque a lei da oferta e da procura, você tem pouco produto, você aumenta o preço. Então eles compravam, às vezes, por valores mais altos para conseguir melhores lugares na fila, e prosperou muito, irmãos, muito mesmo. E é inacreditável, assim. Na verdade, as pessoas ficaram apreensivas de que o material iria faltar, que não iria ter mais. Então, para garantir, eles estavam comprando, né? E o tempo foi passando, os produtos acabaram chegando aos poucos, né? E as pessoas acabaram recebendo. Porém, eles tiveram que ter um pouco de paciência, mas as coisas funcionaram, fluíram na empresa. E meu cunhado prosperou, inclusive ele conseguiu comprar uma casa própria em 2020, gente, no meio do caos. E com relação a eu e a minha família também, as coisas deram certo. É claro que não estamos absurdamente ricos, mas Deus nos sustentou, né? A empresa do meu esposo não só não faliu, como ela também cresceu muito, inclusive internacionalmente. O meu trabalho também, eu não parei de vender um único momento, irmãos. E olha que o meu produto é um produto supérfluo. Vocês sabem que eu vendo bonecas, né? Que eu faço bonecas artísticas, realistas. Eu sou artista e eu faço essas bonecas. E vendeu normal, como até mais do que o normal. Então, o ano de 2020, principalmente no começo, eu vendi muito. Vendi, inclusive, para clientes dos Estados Unidos. Enviei para os Estados Unidos a boneca, mesmo com as fronteiras fechadas. Arranjei um jeitinho de enviar. Agora, né, em 2021, eu tô diminuindo o trabalho, tô parando de trabalhar por conta das minhas filhas, né, porque eu também trabalhei demais, tô precisando dar uma pausa, então eu diminui o ritmo por causa disso, né, e por outras razões, mas não foi por conta da crise, tá, irmãos, foi por outras razões. A empresa do meu esposo prosperou, nós, inclusive, nos mudamos de casa, né, que nós estávamos em São Paulo, muito apertados no apartamento, e meu esposo teve a ideia, falou: "Vamos para o interior", e nós compramos, não, né? Conseguimos alugar uma casa que, se Deus quiser, vai ser nossa logo em breve. O Senhor já andou falando umas coisinhas comigo. Mas vamos ver, né? Que mais pra frente a gente vai conseguir comprar, vai ser nossa casa própria, se Deus quiser. E nós já estamos aqui, é uma casa grande, tem piscina, é ótimo para as crianças, então nós estamos assim vivendo num paraíso, sabe? E é um ótimo testemunho pro meu esposo também, né? Então, às vezes a gente olha em volta e fala: "Deus, nós não somos merecedores", sabe? No meio de tudo isso, Deus tá nos sustentando, e não só nos sustentando, tipo assim, você não tá morrendo, sabe? Mas sustentando assim, com honra, sabe? Com fartura.
E não é porque nós somos bons ou porque eu sou muito crente ou muito nada. É porque eu sou filha e se Deus me sustenta, Ele também vai sustentar você. Portanto, irmãos, não temam, o Senhor está conosco. Ele está nos sustentando, Ele está cuidando de nós. Não entre em desespero. Calma, vai ficar tudo bem. E, irmãos, com relação à questão da saúde também, ninguém na minha família morreu, ninguém, assim, pegou nada grave. Na verdade, ninguém pegou doença até agora, tá? Só parentes bem distantes, mas, assim, ninguém próximo de mim. Da família, tá? Teve alguns amigos que pegaram de leve, mas se recuperaram, tá, irmãos? E ainda que pegue, o Senhor vai cuidar, o Senhor tá no controle, nada acontece sem que seja a vontade dele. Então, sabe, não se desespere, não entre em pânico. Não tô dizendo que você não deve tomar os devidos cuidados, a gente tem que cuidar da saúde, né? Tem que seguir as recomendações, até por uma questão de bom exemplo, sabe, irmãos? Pra você dá um bom testemunho, a gente não pode aparentar ser irresponsável. Aliás, a gente não deve ser irresponsável, tá, irmãos? Que isso não pega bem, não é legal. Então, se cuida, cuida das pessoas que você ama, segue as recomendações, as orientações, porém não se desespera, tá? Porque o mundo tá em pânico, as pessoas estão em pânico, elas estão, assim, totalmente perdidas. Então, na verdade, o mundo se divide entre dois tipos de pessoas, aquelas que estão desesperadas e aquelas que não têm nenhuma responsabilidade mesmo, sabe? Então, irmãos, não sejamos nenhuma dessas duas pessoas. O Senhor está conosco, Ele cuida de nós. E para finalizar, irmãos, eu lembro que no vídeo passado eu falei sobre o povo de Israel, mas eu acho que encaixa bem aqui nessa questão, que é... Desculpa, gente. Que é quando eles estavam no deserto, né? Vocês lembram que eles estavam escravos no Egito e aí o Senhor tirou eles do Egito e levou eles para o deserto, para uma terra prometida, onde eles teriam leite e mel. Só que nesse percurso, eles foram, além de serem salvos da escravidão, o Senhor abriu o mar, o Senhor livrou eles dos egípcios que os perseguiam para matar. O Senhor fez grandes coisas, grandes milagres, assim, que até hoje não aconteceu novamente. Então foram grandes coisas que o povo viu. Mas quando eles chegaram lá, eles mandaram os espias para verificar a terra. E quando eles foram lá olhar, os espias voltaram e 2 deles trouxeram boas notícias, falando, olha, a terra realmente tem leite e mel, tem... muitos frutos, é uma terra muito próspera, exatamente como Deus disse, né? Eles trouxeram um cacho de uva que tinham 2 homens para carregar aquele cacho de uva de tão grande que ele era. Então eles estavam muito otimistas, porém os outros espias que voltaram muito pessimistas, né? Falando que lá era terra de gigantes, que eram cidades fortificadas, que ia ser muito difícil eles conquistarem aquela cidade, né? Vai ver que eles acharam que ia chegar lá e ia estar tudo bonitinho só para eles entrarem e morar, né? Mas eles ainda iam ter que lutar pela terra. Então, acho que isso pegou eles um pouco desprevenidos. E o povo, eles tinham 2 vozes, né? Como eu já falei para vocês lá no outro vídeo. A voz, né? Que nem o anjinho e o diabinho assim falando. Então, tinha a voz que dizia coisas boas, né? Coisas positivas, falando, olha, gente, vai dar certo, né? Olha para o passado e olha o que Deus já fez por nós. Ele nos prometeu e aqui tá a promessa. Então, se Ele nos sustentou até agora, Ele vai cumprir. Então, as notícias são boas, né? E a outra vozinha dizia assim, olha, vai dar tudo errado, a gente não tem que nem tentar, vamos voltar para o Egito, vamos voltar a ser escravo. Então, era vozes, né, mostrando coisas ruins, e não eram mentiras, né, realmente estavam acontecendo coisas ruins nesse sentido. Porém, o povo, eles podiam dar ouvidos às boas vozes ou às más, mas eles escolheram dar ouvidos às vozes ruins, porque as notícias ruins normalmente nos afetam mais do que as boas, não é isso? Então, irmãos, o povo escolheu ouvir as vozes ruins e eles acabaram ficando para sempre no deserto. A maior parte do povo não entrou na terra prometida. Então, irmãos, nesses tempos de dificuldades tem muitas coisas ruins acontecendo, né? Mas
nós temos boas vozes ao nosso redor, que é o Espírito Santo, né? A voz de Deus. E grandes coisas o Senhor fez por nós até hoje, né? O que o Senhor já fez por você? Eu tenho certeza que Ele já fez muitas coisas, que Ele te sustentou até aqui, né? Claro que coisas ruins acontecem, mas tenta focar naquilo que o Senhor já fez por você. Se Ele te sustentou até agora, se Ele cuidou de você, se Ele já fez grandes maravilhas na sua vida, não vai ser agora que Ele vai te abandonar. Nós estamos assim um pouquinho do fim, irmãos, falta pouco. São tempos difíceis, sim, mas o Senhor está conosco, né? O Senhor é com nós. Nós não vivemos segundo as regras deste mundo, né? E o entorno não importa tanto para Deus, não importa nada, na verdade. Então, assim, irmãos, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, o mundo pode estar desmoronando, mas as regras para nós que somos de Deus é diferente. Então, a gente vive segundo as regras do céu, segundo o nosso Pai Celestial. E o que vale é aquilo que Ele determinou, não é aquilo que a gente acha, aquilo que o nosso entorno está mostrando, sabe, irmãos? Não é isso que importa, tá bem? Então, não se desesperem, tenham paz no Senhor, orem, confiem no Senhor. Não sejamos também irresponsáveis, achando que tudo são flores. Claro que não, a gente tem que cuidar. Mas nós temos o Senhor ao nosso lado, não esqueçam disso. O Senhor vai cuidar de você, Ele vai te sustentar, vai te dar emprego, ou não vai tirar você do seu emprego. Se acontecer alguma coisa com a empresa que você trabalha, o Senhor vai te dar outro emprego. Então, não se preocupa, tá, irmãos? Confia no Senhor, tá? Pra gente entrar em pânico é muito rápido, mas tenta não alimentar os pensamentos ruins, vai dar tudo certo. É isso, até o próximo vídeo.